Olá, vamos falar nesse tópico sobre plano de marketing. Plano de marketing, gente, é um documento que fazemos para embasar as ações da empresa voltadas para o marketing. Não existe uma única forma só de fazê-los. Às vezes vocês vão encontrar ele feito de um jeito mais complexo, outras vezes de outra forma mais simples. Vários autores trabalham dele com a sua forma de trabalhar. O importante, gente, é ele dar certo. Mas com certeza nós vamos encontrar 3 fases super importantes para um plano de marketing de sucesso. A primeira fase é o planejamento, a segunda fase é a implementação e a terceira fase, não poderia faltar, a avaliação do mesmo. Nesse momento, vamos colocar em prática tudo o que estudamos no marketing para fazer o nosso plano, pois queremos ter um plano de marketing bem feito, que não deixe dúvidas que nossa empresa terá sucesso na sua empreitada no mercado. Vamos ser vencedores. Óbvio que não necessariamente vamos ter 100% de certeza, mas quanto mais a gente trabalhar, planejarmos e incluirmos os conhecimentos, menor a chance de dar errado o nosso plano de marketing. Me acompanhe nos tópicos pelo slide. Começamos os planos de marketing na fase de planejamento. E, em primeiro lugar, vamos construir o sumário executivo. Gente, o que é sumário executivo? Sumário executivo é o resumo do plano, onde deve ter as características principais do seu negócio, objetivos, as estratégias, as principais definições, dentre outros assuntos. É uma grande orientação, na verdade. É uma grande orientação resumida. Uma sugestão é o seguinte, deixem para fazer ele por último, pois como é um resumo, talvez seja melhor deixar ele para o final, pois os elementos eles podem mudar durante a construção do plano de marketing. E muitas vezes mudam, né? Após esse tópico, temos agora a análise de ambiente. Nessa hora, vamos analisar o ambiente interno e externo da empresa. Sobre o ambiente externo, ele é composto por fatores econômicos, também é composto por fatores socioculturais, por fatores políticos e legais, por fatores tecnológicos, né? Ele também é composto pela concorrência, dentre outros, assuntos. Já os fatores internos, podemos focar em disponibilidade e alocação dos recursos humanos, a idade e capacidade dos equipamentos e tecnologia disponíveis, a disponibilidade de recursos financeiros, a cultura e estrutura organizacional existente versus desejadas, dentre outros fatores. Após o debate de todos os fatores, temos que usar a ferramenta SWOT. Temos ela nesse slide. Então, nessa matriz, vamos apontar todas as forças da empresa, que são elementos internos, como, por exemplo, funcionários capacitados. Funcionários capacitados é um exemplo de forças que pode ser da minha empresa. As fraquezas, que também são elementos internos, temos como exemplo um maquinário antigo. Isso, gente, eu que estou inventando agora, definindo. As oportunidades, elas são elementos externos. Vamos pensar em uma ligada ao fator econômico, Aqueles elementos externos que nós não podemos mudar. Pode ser mercado de exportação de carnes aquecido. Observação, gente. Vamos fazer de conta que essa empresa é um frigorífico. Essa empresa que eu estou falando. E as ameaças, que também é um fator externo, vamos pensar em instalação de um pedágio na estrada, na saída desse frigorífico que a gente está inventando. Mas, quando estivermos montando essa matriz SWOT, nós vamos colocar diversas forças, diversas fraquezas, diversas ameaças e diversas oportunidades. Não apenas uma como eu fiz agora. Eu estou fazendo dessa forma só para exemplificar para vocês como que funciona. E lembrando, a construção, gente, dessa matriz SWOT, ela tem que ser por todos da empresa, pois talvez o que um percebe não é o mesmo que outro percebe. Imagine aí, o dono da empresa ele vai ter as mesmas preocupações que o empregado vai ter as mesmas preocupações do dono da empresa, talvez um setor da empresa ele não está rendendo.
o dono da empresa vai simplesmente saber, ele não está rendendo. Mas por que que ele não está rendendo? Talvez o empregado ele saiba mais. Talvez em outras disciplinas do nosso curso de agronegócio, vocês observaram que a importância do empregado para a empresa, né? Isso é muito atual. O empregado, ele é mais exigido hoje em dia do que na época da Revolução Industrial, ou então na época do Fordismo, né? Hoje em dia ele faz parte da empresa de uma forma mais ativa, ele é mais valorizado. Então, voltando ao assunto, com a construção, ela vai ficar mais ou menos assim. Observem esse slide. Então, a matriz SWOT, ela fica robusta, cheia de forças e fraquezas, cheia de ameaças e oportunidades. Nessa mesma análise, estamos vendo, em ameaças, a mudança de hábitos do consumidor. É um fator externo, gente, que está ligado aos fatores socioculturais. O que podemos fazer com esses dados? O que podemos fazer quando o consumidor muda de hábito, né? Nós podemos eliminá-lo? Não. Temos que buscar algo que minimize esse impacto. Se trabalharmos com produção agrícola e vemos que a população está consumindo menos milho, e esse é o nosso produto, ou a gente planta outro tipo de grão, ou então outro tipo de produto, ou procuramos um mercado que ainda utiliza o milho como o de ração. Aí nós vamos buscar outro público. Mas isso fica mais para frente. Vamos voltar à construção do plano de marketing em si. Então, depois de fazermos a matriz SWOT, só uma observação, gente, eu não sei se vocês trabalharam já a matriz SWOT, mas ela tem esse nome porque são as iniciais de força, fraqueza, oportunidades e ameaças, mas só que são as iniciais em inglês, né? Então nós vamos para a definição do público-alvo. Qual que é essa definição do público-alvo? Nesse momento, vamos segmentar a população e descobrir quem busca a solução que nós oferecemos ao mercado. Aqui nós temos um exemplo de segmentação. Vou fazer a leitura. Nesse exemplo, fala o seguinte: no caso de Ana Maria, após a análise de cenários, ela selecionou os idosos como sendo o seu público-alvo. Na pesquisa com moradores idosos da região, ela segmentou-os de acordo com os dados abaixo. Geográfico, né, que quer dizer países, regiões, cidades, bairros. Idosos localizados nas proximidades da escola a um raio de 1.000 metros do centro esportivo. Sobre o fator demográfico, né, que entra sexo, idade, renda e educação. Pessoas acima de 65 anos, pertencentes à classe média alta e classe alta. Psicográficos, que tem a ver com estilo de vida e atitudes. Pessoas preocupadas com a saúde, que gostam de atenção e lazer. Sobre o fator comportamental, né, que é ocasiões de compra, hábito de consumo, benefícios procurados e taxas de usos, nós temos. Os benefícios procurados são prevenção e melhoria de problemas de saúde e socialização. Eles costumam ler jornais, assistir TV. Então, é o típico exemplo de qual é o público-alvo. Isso tem que constar no plano de trabalho. Nós temos que fazer tipo uma tabela dessa, demonstrando qual que é o nosso público-alvo, onde nós encontramos, né, delimitando ele, para nós conhecermos esse público nosso. O próximo tópico é a definição do posicionamento de mercado. Como o cliente vê o seu negócio? Temos que descobrir o que esse público espera, quais são os desejos, suas demandas. Podemos fazer uma pesquisa diante do público já segmentado, ou mesmo com o público dos concorrentes. Depois desse tópico, temos a importância da marca, que é a criação da marca. E essa marca, gente, ela tem que representar algo que faça sentido ao seu público, que dê valor à empresa, que seja um nome fácil de ser lembrado e fácil de ser associado ao produto. Depois dessa etapa, vamos definir os objetivos e metas. Os objetivos e metas devem estar ligados ao que a empresa é, e elas servem para diminuir os impactos das ameaças. Vocês lembram quando a gente fez a matriz SWOT e tinha as ameaças? Então, elas servem para diminuir esses impactos. Elas servem, gente, para a gente aproveitar as oportunidades. A gente sempre utiliza as forças da empresa que a gente identificou lá atrás, né, tentando acabar com as fraquezas. Lembrando que esse quadro já deve estar pronto. Então, lembra que quando fizemos a matriz SWOT do frigorífico, eu falei que o maquinário era ultrapassado? Que eu inventei na hora?
Então poderíamos colocar como objetivo substituir o maquinário, as máquinas, né, antigas que fazem parte desse maquinário. Lembra que eu falei sobre a oportunidade de vender para o exterior? Poderíamos associar com outra empresa e exportar nossos produtos. Associar com uma empresa que já faz isso, por exemplo. Então, as metas são passo a passo para atingir os objetivos. Tipo assim, eu imagino, eu quero passar no vestibular de medicina. O que eu tenho que fazer? Meta 1, estudar 2 horas por dia. Meta 2, fazer todas as tarefas. Meta 3, fazer aula de inglês 3 vezes por semana. Então, eu vou definindo metas para saber como que eu vou chegar naquele objetivo maior. Então, eu divido o objetivo em várias metas, né? Para chegar naquele objetivo comum. O próximo tópico é a definição das estratégias de marketing e o composto de marketing. Então, de posse de tudo o que foi falado até agora, a empresa vai trabalhar o composto de marketing, ou seja, produto, preço, praça e promoção. Como eu já expliquei anteriormente, porém, agora de uma forma mais profunda, com a criação de várias características de cada item. Além de trabalhar os 4 P's, ela vai observar o ciclo de vida dos produtos ou serviços, né, que ela está oferecendo. Talvez essa parte seja mais complexa do plano de marketing, pois nela definimos os pontos principais da empresa. Depois de todas essas etapas, agora temos que pensar em implementar esse plano. Como devemos fazer? Temos que criar um cronograma, ou seja, uma tabela com todas as etapas de implantação, né, ou de implementação. Elas precisam de datas, essas etapas. Então, cada etapa temos que saber o que será tratado nela, quando e como o responsável, né? Então, a gente tem que saber quando, como, qual que é o responsável pela essa etapa e o custo estimado. Essas etapas devem ser acompanhadas para a implementação, para que a implementação ela não seja atrasada. Temos que observar e seguir esse cronograma. E para fechar nosso plano de marketing, chegamos à última parte. Porém, não é a menos importante do que as outras, que é a avaliação e controle. Na administração, nós temos que ficar muito atentos à avaliação e controle. Ela é muito importante. Esse controle permite reduzir a diferença entre o desempenho esperado e o desempenho real, garantindo a sua eficácia. Por isso, devem ser realizados antes, durante e após a implementação do plano. Os controles de marketing geralmente utilizados são compostos por ações corretivas e principalmente ações preventivas. O ideal é que a empresa direcione seus esforços para se trabalhar com controles preventivos, pois garante maior satisfação do cliente e menos investimento. Controles preventivos, gente, é o que hoje em dia nós trabalhamos na administração. É melhor você não errar, evitar o erro, do que você corrigir. O custo é bem menor. Por isso que eu falei agora há pouco, que hoje em dia a tendência é que o chão de fábrica, né, aquela pessoa que está na parte mais baixa da empresa, ele participe mais. Ele participando mais, o controle preventivo, ele fica mais fácil de nós fazermos, porque ele que vai indicar aonde que está o erro, né, aonde que vai vir aquele erro. E muitas vezes, gente, principalmente na administração hoje em dia, que entra no nosso agronegócio, a gente tem que utilizar o erro como uma coisa boa para a empresa, porque é no erro que vamos aprender, né? Não necessariamente só no erro, óbvio, mas no erro nós temos que tirar aprendizados do erro, nós temos que aprender com o erro. Isso daqui fica de lição. E com isso, gente, encerramos os assuntos da nossa última videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam, os estudos da apostila são importantes e as questões avaliativas estão vinculados à apostila. Por enquanto é só, né? Espero que encontre vocês posteriormente. Bons estudos e até a próxima, quem sabe algum dia.